Olá, tudo bem? Eu me chamo João Pedro Silva de Oliveira Panta, sou aluno do curso de Licenciatura de História, meu RA é o 157722 e hoje estarei fazendo a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é a africanidade, a jornada da identidade africana e sua influência na sociedade global. Eu quero evidenciar a importância, da cultura e do povo africano entre toda a nossa história e todas as suas influências. O objetivo desse trabalho é apresentar as contribuições do povo africano que vem perpetuando, desde o início da nossa história até hoje em dia. Na metodologia, do nosso trabalho de conclusão de curso, eu utilizei relatos, e textos acadêmicos de especialistas da área, além de fatos históricos que ocorreram, que mostram a abrangência e a importância do continente africano e dos povos africanos ao longo da história, até os dias atuais. Que aqui nos fala sobre resultados e discussões, os resultados que eu quero trazer nesse trabalho, como eu já havia dito, são toda a contribuição que os povos africanos trouxeram ao longo da história, e trouxeram para hoje, para os dias atuais, que nos beneficiam. E muitas vezes nós mesmos, no nosso cotidiano, nós não enxergamos, pois temos ainda cravado em nós, na nossa sociedade, o olhar eurocêntrico. Então, trazer essa importância do que esse povo trouxe para nós, mas também problematizar, mostrar que, apesar de toda a contribuição que hoje temos por causa dos povos africanos, também temos, em contrapartida, toda a segregação que esse povo sofreu, toda a perca de história, de língua, de cultura, que eles perderam lá no continente africano, mas que até hoje vem vindo essa bagagem, que é o racismo estrutural que temos hoje em dia, e também ressaltar as consequências disso, de toda essa segregação para os povos afrodescendentes, que temos bastante. Nós iremos falar sobre a cultura africana na Idade Antiga, como aqui temos no nosso segundo slide. Nesse período, vale ressaltar a grande importância do Egito, que foi um grande reinado que teve uma parcela de tempo grande ali nesse período histórico da Idade Antiga. Dentro desse período, e principalmente desse povo, o que é importante evidenciar são todos os avanços que eles trouxeram para a nossa sociedade e que até hoje em dia são discutidos. Podemos citar aqui principalmente a parte de engenharia, das construções das grandes pirâmides, como foram feitas, os cálculos matemáticos, as equações que esse povo já trabalhava naquela época. Lembrando que estamos na Idade Antiga, então é um período que se tinha pouco conhecimento sobre tudo que sabemos hoje em dia. E pensar que esse povo já tinha um sistema político, um sistema hierárquico muito bem desenvolvido, também o conhecimento do povo, desse povo, em relação à astronomia. Vale ressaltar aqui, que o povo do Egito, o reinado ali Egito, eles estavam perto ali, próximo à margem do Rio Nilo. E esse povo já tinha um conhecimento de astronomia para poder fazer as suas plantações, saber o tempo de colheita, o que plantar em determinada época, para ter fartura, e ter uma boa qualidade de vida. Então, isso para a época, é algo extraordinário. Até hoje, se a gente for pensar sobre isso, é algo extraordinário. Eu falo sobre a diáspora africana, e sua contribuição para a sociedade contemporânea, e também a sociedade atual onde nós estamos. Vale ressaltar que esse foi um período de grande aflição para os povos africanos, mas também, dentre tudo que ocorreu, infelizmente, temos as contribuições. E quais seriam essas contribuições? Nós temos contribuições dos povos africanos na nossa música. Hoje em dia nós temos jazz, hoje em dia nós temos swings diferentes de músicas que são usados muito no meio pop, e às vezes a gente não para pensar de onde veio esse swing, de onde veio essa batida, esse som instrumental, e muitas vezes esses instrumentos, como está citado no trabalho, os estilos musicais e tudo mais, tem origem africana. Então isso é uma contribuição que, com essa interligação desses povos sendo trazidos do continente africano para o continente europeu, para o continente americano, trouxeram, sem querer, infelizmente, essa cultura. Podemos citar também a cultura culinária, muitas das nossas comidas, aqui o povo brasileiro, temos uma grande origem africana, pois infelizmente fomos um dos últimos, o último país a ter a abolição da escravatura, que no fim não foi bem uma abolição, foi um apartheid e largar esse povo, mas voltando ao assunto, vale ressaltar, também a contribuição deles para a nossa linguagem. Muitas palavras hoje que nós temos no nosso português, nosso português nativo aqui brasileiro, tem origem africana, A gente olhando no dicionário, na origem daquela palavra, muitas vieram de lá, porque esses povos trouxeram e essa linguagem foi se adaptando ao decorrer da história, Dentro da culinária, nós temos a presença de muitas comidas cozidas, cozimento de carne, temperos, que esses povos usados e foram trazendo de geração em geração, de vó para neto, bisavó e tudo mais. E hoje nós temos toda essa bagagem cultural na nossa música, na nossa alimentação, na nossa fala, por que não dizer da engenharia também, pois esses povos cuidaram das plantações, de café, e entre outros, no período da escravidão. Então eles tinham conhecimento também sobre agricultura, que hoje também a gente não fala muito, mas esse povo também
com o decorrer do tempo, né? Eles trouxeram essa bagagem, né? E, infelizmente com um trabalho forçado, né? Escravo, mas é uma cultura que veio se perpetuando. E o que eu quero também falar é sobre a problematização de tudo isso para o povo africano, né? A gente também se colocar no lugar de uma mãe que às vezes veio para cá e como escrava, né? Foi vendida como escrava e talvez deixou seu filho no outro continente, né? Chegou aqui, né? Um pai ou o que for, né? Uma pessoa que veio para cá, para um outro continente, com outra cultura. E apesar das contribuições, muitas coisas foram perdidas por conta do eurocentrismo que até hoje está estruturado na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Então se colocar também no lugar desse povo, né, nessa época da história, que veio para um país que ele não sabia a fala, ele não sabia aonde ele estava, ele não tinha localização, ele não tinha conhecimento de mapa, e então isso também foi algo grave, né, que foi tirado desse povo, né. Famílias que se separaram, né, apesar da contribuição, também teve muita cultura perdida, né, como eu já disse, por conta do eurocentrismo, documentos, histórias que ficaram perdidas, né? E apesar de toda o engajamento, né, de vários pesquisadores para irem atrás, né, e buscar mais, né, sobre a cultura do continente africano, né, ainda há muitas pontas soltas, né, por conta da destruição e da devastação, né, dos europeus, né, dentro dos capítulos, né, 3 e 4 do nosso trabalho de conclusão, todos os capítulos estão bem interligados, né, porque eu quis trazer bem essa problematização, né, tanto da questão que eles trouxeram sim a cultura, né, foi importante, é importante até hoje, mas das consequências para esse povo, né, como eu já havia falado. O que eles perderam, né? O que a gente perdeu de conhecimento sobre esse povo por conta de toda essa questão, né, que a diáspora nos trouxe, né? Talvez, hoje em dia, caso isso não tivesse acontecido, nós poderíamos sim ter as contribuições dos povos africanos, né? Mas de um modo diferente, de um modo um diálogo, né, de um modo de parceria, né, que infelizmente não ocorreu, né, e trouxe muitos, né, problemas para esse continente, né, como a gente fala sempre, né, a gente escuta muita gente falar, né, que o continente africano, os povos africanos, né, é um povo pobre e tudo mais, mas a gente não para pensar por que esses povos ficaram assim, por que esses povos ficaram assim, né, claro, hoje em dia temos governos autoritários, temos ditaduras, temos sim, mas e as consequências disso ao longo da história, né, porque se a gente for voltar e olhar para o capítulo 1, né, onde a gente fala da importância da Idade Antiga, né, e até depois da Idade Antiga, a gente vê que os povos africanos tinham reinados muito fortes e muito ricos, né, que traziam uma grande contribuição para o próprio continente, sistemas políticos bem estruturados, né, conhecimentos agrários, conhecimentos matemáticos, linguagem escrita, né, os egípcios mesmo já tinham os hieróglifos, né, e a gente pensar, né, fazer uma problematização assim na nossa mente e pensar, nossa, como esse povo perdeu toda essa potência e hoje muitos, né, dos países que se encontram lá no continente passam por certa dificuldade, né? Será que a culpa é só dos governos autoritários? Não, não é. Tem todo um passeio histórico que a gente tem que avaliar e que muita coisa foi perdida, que a gente precisa reavaliar para entender a nossa atualidade, né? Também, né, como eu falo nesses capítulos 3 e 4, ressaltar a importância dessa cultura africana, né, e mostrar isso para o povo, para nós que somos afrodescendentes, né, para a gente tirar esse nosso eurocentrismo estruturado, né. Podemos falar de Machado de Assis em nossas aulas, né, um escritor de grande prestígio negro, contribuições, né, como eu já disse, né, do povo egípcio, que até hoje são extremamente absurdas, né, em relação à parte de engenharia, à parte de matemática, de cálculos, mostrar a influência musical, né, hoje a gente escuta diversos ritmos, né, contribuições, mesclas de ritmos, e a gente não se para pensar da onde veio isso, né, da onde veio esse swing, essa batida. Então isso é muito importante trazer para os dias atuais, né, para que ele se sinta valorizado, para ele não pensar que apenas o europeu, né, o americano, né, o norte-americano, consiga fazer grandes invenções, fazer grandes instrumentos, tudo isso. Então, para concluir, né, o nosso trabalho, né, a gente tem a maior parte dessa conclusão, o principal ponto dessa conclusão é o quê? Fazer um passeio histórico sobre tudo o que falamos e repensar todas as contribuições que os povos africanos nos trouxeram e que nós utilizamos hoje em dia e que talvez nós não demos valor ou não damos prestígio para tal importância de toda esse engajamento que trouxeram para nós, né? Toda essas boas contribuições que trouxeram para nós, né? Também, reforçando novamente, trazer isso, né? Trazer a lembrança do nosso passado, da nossa antecedência negra e mostrar a importância desse povo e a importância das nossas raízes. Para que assim, né, temos uma sociedade mais justa e com menos apartheid, menos discussões que não vão levar a lugar nenhum, né? Menos racismo estrutural, né? Para que as próximas gerações, né, nós como docentes, né, podemos engajá-los, né, para que daqui a uma geração a gente vá abolindo, né, a gente faça a abolição desse racismo estrutural que temos, né, e
exaltemos, né, a cultura dos nossos povos ancestrais. Muito obrigado, espero que gostem. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso.